Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Cultura do Endividamento versus Educação Financeira. Bem, eu tenho aqui uma teoria que, da mesma forma que nós aprendemos no primário, na educação no fundamental, que hoje fala, né? Matemática, português, geografia, história, nós deveríamos aprender forçosamente mais 3 matérias como matérias básicas obrigatórias: educação financeira, postura, aulas de postura, de como sentar, deitar, de como se posicionar nos ambientes de trabalho, e autoconhecimento, as questões emocionais que envolvem o nosso dia a dia. Então eu acho que isso deveria fazer parte do nosso currículo básico de formação. A gente aprender a lidar com o dinheiro, educação financeira. A gente aprender a se posicionar em todos os mobiliários durante a vida, educação ergonômica. E a gente aprender a lidar com a gente mesmo e com os outros, educação emocional e autoconhecimento. Essas 3 coisas deveriam fazer parte da nossa vida, porque a gente vê às vezes pessoas muito inteligentes para matemática sem nenhuma inteligência emocional. Pessoas que ganham muito bem e estão totalmente aniquiladas financeiramente. Pessoas com excelentes mobiliários de trabalho, bancadas magníficas com alturas corretas, com computadores maravilhosos, com cadeiras excelentes e se posicionando de uma forma completamente errada. Então todos esses 3 fatores provocam dores, provocam dissabores, provocam uma ruína financeira e emocional e física, porque você acaba sentindo dores no corpo quando a sua vida afetiva ou quando a sua vida financeira também não vai bem. Então, eu entendo muito pouco, quase nada do ramo financeiro, mas eu estou discutindo aqui com vocês um senso comum, algo assim básico, que a gente sabe como a gente deve lidar com a questão financeira. São coisas muito básicas que nem esse básico hoje em dia me parece não estar sendo observado. Parece que as pessoas não estão observando o básico da educação financeira. Então, nessa cultura do endividamento, o que me chamou muita atenção foi que eu estava num aplicativo resolvendo uma questão financeira, pagando coisas e tudo mais, e imediatamente entrou uma propaganda desse tamanho que ocupou toda a tela e que impediu que eu continuasse com as transações que eu tinha que fazer, porque esta tela intrusiva, que parecia de hacker, mas não era, era a própria instituição financeira, o banco que estava fazendo isso, colocou uma propaganda que encheu a minha tela, mostrando um mar calmo, um dia de sol, uma moça de costas boiando numa boia, assim, relaxadamente, com um drink na mão. E, curiosamente, eu até anotei, gente, porque isso me assustou. Nessa propaganda, né, nessa paisagem idílica, estava escrito assim: os boletos não dão folga, nem nas férias? Ponto de interrogação. Crédito, falava o nome do banco, com até 90 dias para começar a pagar. Parece uma coisa inocente, mas se a gente for ver o que está por trás disso, é assim, uma pessoa que está tirando férias, supostamente, pelo menos antigamente era assim, a gente foi educado na minha família assim, e muitas famílias foram educadas assim, é assim, você tem condições de tirar férias? Você tira.
Se você não tem aquele recurso financeiro para tirar férias, você não tira. Mas a propaganda está dizendo assim, olha, tendo ou não você esse recurso financeiro para ir viajar, vá viajar assim mesmo. E você sabe que os boletos tem que pagar, o que você faz? Com esse recurso que você usou e gastou nas suas férias, que vai faltar para pagar os boletos, você faz um crédito, você pede emprestado a juros altíssimos. Que se você fizesse a conta, dificilmente você faria uma loucura dessas, mas isso eles não falam. Aí você vai lá, empresta e ainda fica 3 meses esquecendo daquela dívida, para só começar a pagar 3 meses depois, obviamente com os juros sendo contados nesses 3 meses que você não precisou se preocupar, entre aspas. Então é assim, você não tem um recurso financeiro para tirar férias, tire férias mesmo assim, não se preocupe, peça um empréstimo, demore 90 dias para começar a pagar um empréstimo, enquanto isso os juros estão sendo contados, e quando você começar a pagar, sabe-se lá quando você vai conseguir terminar de pagar esse empréstimo. Não foi por um motivo de desemprego, não foi por um motivo de saúde que você foi surpreendido, foi porque você quis tirar férias igual a moça da propaganda, igual o rapaz da propaganda que estava tirando férias, não se preocupando com o boleto. Isso chega a ser tão imbecil que você olha a propaganda e fala, não é possível, quem que ele está querendo pegar? Mas aí, eu fui no site do Serasa e o Serasa diz que uma grande parte das pessoas que veem estas propagandas, elas aceitam a sugestão, acatam a sugestão e se endividam. Ou seja, em nenhum momento para pensar se esse é o momento de tirar férias, se esse tipo de férias é para mim, se é esse período de férias está de acordo com as minhas condições. Talvez eu tenha condição de tirar um final de semana, não 15 dias. A gente, quando faz as nossas contas, a gente vai chegando a algumas conclusões do que a gente pode, do que a gente não pode. E isso é saúde física. Quer dizer, por que uma fisioterapeuta que não entende nada de finanças está falando isso? Porque a educação financeira é saúde física. Porque a hora que a pessoa começa a se endividar, é dor de cabeça, é dor de estômago, é dor de ombro, é dor de coluna lombar, então nem se fale. Você vai ver, não tem nada na coluna lombar, são muitos problemas emocionais que estão causando aquela dor lombar. E muitos desses problemas, às vezes, vêm de recursos financeiros mal geridos, mal aplicados, mal administrados. Então, eu peguei um dado velho, do ano passado, de 2023, do Serasa, ele estava dizendo que a cada 10 famílias brasileiras, 8 famílias têm dívidas. Destas 8 famílias que têm dívidas, algumas pagam as suas contas direitinho, ou seja, ter dívida é você não ter liberdade de gerenciar o que você ganha, porque o seu ganho está atrelado a uma dívida que você fez, só que você está honrando aquela dívida, você está pagando aquela dívida, financiamento de uma casa, um carro, você está pagando, honrando aquela dívida, mas porque você fez aquela dívida, você está ali prisioneiro, não podendo tomar outras decisões financeiras, tendo que acabar de honrar esta dívida. Então, de cada 10 brasileiros, 8 estão endividados, mas apenas não, até que é bastante, 1/3 dessas pessoas, ou seja, 30% estão inadimplentes. Então, graças a Deus, de uma grande quantidade de pessoas que fizeram dívida, elas estão conseguindo honrar as suas dívidas, mas 1/3 está inadimplente. E ele vai falando que algumas vezes as dívidas são impagáveis, né? E que essa inadimplência, ela pode e constantemente significa perda de autonomia, perda de bens,
endividamento cada vez maior, doença, descredibilidade e tudo aquilo que acompanha o simples fato que algumas vezes poderiam ser evitados. Claro que algumas dívidas as pessoas são surpreendidas em situações extremamente penosas e não é deste contingente de pessoas que estamos falando. Estamos falando aqui daquele outro contingente de pessoas que vão vendo propaganda e não pensam e vão se endividando sem fazer uma reflexão de quanto vão pagar de juros, de quanto aquilo vai significar. Então eu peguei R$1.000 emprestados, a hora que eu acabo de pagar esses R$1.000, às vezes dá 4, 5 mil reais. A menos que seja uma coisa extremamente importante, como saúde, alimentação, eu não vejo sentido nisso. Do jeito que a propaganda dessa instituição financeira que invadiu a tela do meu celular estava se referindo ao empréstimo, era algo banal, era algo assim, ó, dane-se as dívidas, vai tirar as férias, gaste tudo, se endivide, volte, comece a pagar depois e vê o que vai acontecer. Então, algumas propagandas são perniciosas, elas chegam a ser criminosas, assim, no sentido, não do crime de assassinato, mas no sentido de um delito imoral, amoral, que você faz com as pessoas que não tiveram e não buscaram uma educação financeira. Porque você viver de acordo com as suas posses, você viver de acordo com aquilo que você pode, te gera paz de espírito, te causa um bem-estar físico, você coloca a cabeça no travesseiro e consegue dormir. E você se torna uma pessoa mais inteligente, quer dizer, você consegue gerir a sua vida financeira, você consegue gerir depois as suas férias, os seus estudos, a sua vida pessoal, a sua vida afetiva, vai se transferindo para uma condição de você conseguir gerir a sua vida como um todo, sem ficar escravo do sistema financeiro. Porque é isso que eles querem, que a gente fique escravo deles para que eles ditem as regras e para que eles ditem as normas de como vão ser as coisas. A gente precisa o tempo todo estar atento para tudo que nos chega de propaganda, seja na mídia que for, por mais conceituada que você tem aquela mídia do canal da televisão, do canal da mídia impressa, por mais conceituada que seja, nós sabemos que algumas pessoas parecem manipular aquilo que chega até nós, para que já chegue de um jeito que a gente vá consumindo, vai fazendo, vai tomando, vai se endividando sem nenhuma reflexão. E a partir do momento que nós refletimos, nós nos tornamos pessoas mais saudáveis, mais atentas, mais difíceis de serem enganadas, pessoas não manipuláveis e nem manipuladas. E com isso, sinceramente, eu acredito que a gente consegue começar a mudar o curso das coisas, porque estamos atentos, porque estamos despertos. Às vezes as pessoas que se deixam seduzir por este tipo de propaganda do endividamento, da cultura do endividamento, nem sequer imaginam o quanto poderiam ser felizes com amizades verdadeiras, num círculo de trabalho, de você se reunir com pessoas que têm a mesma afinidade filosófica, espiritual que você, ou que faça algum hobby com você. Então, o quanto essas pessoas podem se divertir com coisas saudáveis, com esporte, com dança, com cultura, com leituras, com grupos de conversas, se reunindo ora na casa de um, no quintal do outro, tomando um suco, fazendo um lanche, fazendo um joguinho gostoso. Às vezes se divertem muito mais do que aquelas pessoas que fizeram viagens assim cinematográficas e brigam o tempo todo e voltam endividadas, angustiadas e cada vez mais infelizes. Então,
precisamos estar atentos, porque o pouco, diz o ditado popular, com Deus é muito. Obrigada.